Sejam todos muito bem-vindos ao grupo SOS Pub. Eu sou Mayara Bassanelli e o vídeo de hoje é para trazer um resumo sobre a série Ginny e Georgia, porque amanhã a Netflix estreará novos episódios, então a gente precisa ter a memória fresquinha para lembrar o que aconteceu com essas duas garotas na primeira temporada. Vamos lá? Gente, foi muita coisa. Eu fiz novamente anotações, tentarei trazer resumos cronológicos da série e também alguns detalhes particulares de cada personagem. Vamos por partes. Quem é Ginny e Georgia? Georgia é a mãe da Ginny. Ginny é o apelido de Virgínia. Ok? Ok. Como a série começa? A série começa com a Georgia e seus dois filhos, o Austin, de 9 anos, e a Ginny, de 15, se mudando para Aylesbury, em Massachusetts. Acho que é assim. E por que eles estão se mudando? Porque o novo marido dela, o Kenny, que ele era um dono de três lugares de yoga e tal, ele morreu. Ele teve um infarto quando estava dirigindo, então ela ficou viúva. E ela decide recomeçar a vida com os filhos nessa cidade, Aylesbury. A Georgia é uma mãe convencional? Não. Primeiro que ela teve a Ginny quando era muito nova, quando ela tinha 15 anos. Então, ela é, em vista das outras mães que estão ali ao redor, ela é extremamente nova, ela é uma mulher muito bonita e ela é daquele tipo de pessoa que usa a beleza para ganhos próprios. E o que ela sempre ensinou pra filha é que, em vez de você esperar ser atacada, ataque primeiro, entendeu? Não seja aquela pessoa bobinha de cair no conto de paixão, vá lá e procure poder, porque com poder você consegue as coisas, com paixão você só se... Basicamente isso. Então, quando eles chegam lá em Aylesbury, ela já se destaca das outras mães. Ela tenta se encaixar ali para entender como acontecem as coisas, né? Ela acaba conhecendo a Cynthia, que é meio que uma corretora de imóveis responsável por tudo na cidade. É aquela mãe que participa da associação de pais e é a chefona de tudo. Basicamente isso. Então ela já entende que, a Georgia já entende que é uma pessoa com quem ela vai ter que ali dialogar bastante ou bater de frente. Ela acaba fazendo amizade com a Ellen, que é a vizinha dela, e tem 2 filhos, a Maxine e o Marcus. E quando ela se conhece, a Ellen tá dando maior bronca no Marcus, porque o Marcus tá fumando maconha na esquina. A maconha, nesse lugar que eles moram, é legalizado, mas não pra crianças, porque o Marcus tem o quê? Uns 16 anos, nem 16 anos ainda. Então, complicado. E as duas se tornam muito amigas, e sempre que a Georgia precisa de alguma informação da cidade, ela corre pra Ellen, porque a Ellen é uma pessoa que conhece tudo, viveu a vida inteira em Aylesbury, então sabe todas as fofocas, sabe o segredo de todo mundo, como funciona a cidade e tal. A Georgia, quando ela chega, ela promete pros filhos que não vai se envolver com um homem, porque eles mudaram de muitas cidades ao longo da vida, e ela sempre arranjava uma pessoa, e ela promete dessa vez que não vai fazer isso, que serão só ela, o Austin e a Ginny. Ela vai para uma cafeteria que tem em frente à prefeitura. Lá ela conhece o Joey, que é o dono do local, super bonzinho, e que a gente descobre que, tipo, quando ela tinha 15 anos, antes de ficar grávida da Ginny, ela acabou conhecendo o Joey, porque ele estava fazendo uma viagem escolar e ele deu conselhos muito bons pra ela. E ela até falou que gostaria de ter um cavalo chamado Milkshake. E agora na vida adulta ele tem um cavalo e um dos cavalos dele se chama Milkshake. Então, tipo, quando a Georgia o conhece, ela pesca. Putz, é o Joey. E ele foi quem falou de Aylesbury pra ela quando eles eram crianças. Então, ela não fala nada, entendeu? Ela simplesmente fala, é o Joey que eu conheci pequenininho, fofinho, educadinho, mas ela fica na dela como se estivesse conhecendo ele pela primeira vez. E ele só percebe que ela é a garota loira que ele conheceu quando criança, na viagem escolar,
Porque ele vê a Ginny com os óculos que ele deu pra mãe dela quando ela era criança. Então, e você percebe que rola um clima entre ele e a Georgia, mas a Georgia nunca assume nada. E no finalzinho da série, ele meio que vai se declarar pra Georgia, mas ele vê que ela tá noiva do prefeito. E como que ela ficou noiva do prefeito? A gente vai chegar lá. Quando ela tá ali no café com o Joey, ela esbarra acidentalmente, que a gente vê que não foi acidentalmente, no prefeito, e fala pro prefeito que tá procurando emprego e que talvez ele precisasse pra campanha dele uma pessoa igual ela. Então, o que ela quer ali, ela não procura com o prefeito um relacionamento amoroso, mas sim um relacionamento de trabalho. Por quê? Porque as contas dela estão congeladas. Ela ia receber toda a fortuna do Kenny, do ex-marido, só que a ex-esposa do Kenny, que foi quem ajudou ele a abrir os estúdios de yoga, ela fica brava porque a Georgia quer receber todo o dinheiro, então ela contesta o testamento. Ou seja, a Georgia não tá recebendo dinheiro, então ela precisa de outras formas para se financiar em Ellsbury. Ai, eu não vou entrar em detalhes das formas, mas ela quer esse emprego com o prefeito. E ela acaba conseguindo, por quê? Porque tem uma crise lá na escola, porque a Cynthia e as outras mães querem que haja alimentação mais saudável. E o prefeito não tem como argumentar, porque fala que o fast food é muito mais barato. Então a Georgia tem a ideia do quê? Do Joey fornecer comida pra escola. E ela meio que chantageia ele pra que ele aceite. Então o prefeito vê, nossa, uma pessoa que consegue cuidar da Cynthia, da chatice da Cynthia, vale a pena estar ao meu lado. Então contrata ela como secretária da campanha. Tudo aí? Tudo bem. Ok, tá. Só que eles meio que começam a se envolver, tem um relacionamento amoroso, e ela fica noiva dele porque a Cynthia se candidata à prefeitura e começa a espalhar boato. A Georgia tem um filho de cada pai, ela tem arma em casa e ela tem 2 armas. E o prefeito tá namorando com ela, então não preza a família. Então eles decidem ficar noivos. Resultado, dá certo a campanha dele, ele se reelege como prefeito, a Cynthia parte. Tá, joinha, tá. Parando aí, essa é uma parte da história. Vamos agora um pouquinho pra Ginny. A Ginny, ou Virginia, ela tá no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. E ela nunca se deu muito bem na escola. Por quê? Primeiro porque a família sempre se mudou muito. Então ela nunca teve tempo de fazer realmente amigos. E como ela mesma diz, a mãe dela é branca e o pai dela é negro, o Zion, que é fotógrafo e viaja o mundo inteiro. Ele tá vivo e gosta muito dela, sempre manda livro pra ela. Só que por ela ser mulata, ela sempre fala que parece ser muito branca pra andar com os negros e muito negra pra andar com os brancos. Então ela meio que nunca se sentiu aceita em nenhuma comunidade. Só que na primeira aula dela, ela vai pra aula de literatura inglesa e o professor, ele é mega racista e ele a trata como se, tipo, ela fosse uma pessoa inferior que não soubesse de nada na vida, não tivesse lido nada. E ela dá uma tirada ótima nele, não vou lembrar o que ela fala, ela simplesmente fala assim, a gente vai ler esse é o programa e a gente só vai ler a visão de caras ricos brancos e provavelmente o único escritor negro vai ser no Dia da Consciência Negra. Então ela dá uma tirada assim já pra falar, amigo, eu não tô aqui pra brincar. E ela acaba chamando a atenção da Maxine, que é a filha da Ellen, da vizinha. E a Maxine quer muito ser amiga da Ginny. Então a Ginny, pela primeira vez numa cidade que ela vai morar com a família, ela não fica sozinha, ela faz amizade com a Maxine. Daí a Maxine apresenta as Men, que é o grupinho dela. Maxine, Abby e Nora, que são muito amigas. E também sempre daí começam a chamar a Ginny pra ir nas coisas. Só que a Maxine, ela meio que empurra o amigo Hunter pra Ginny. Porque o Hunter é aquele carinha, sabe, super fofo, super inteligente, educado, que estuda, que faz tudo por você. E eles meio que, sim, decidem sair no encontro. A gente fala, ele parece muito legal, vamos lá, vamos sair no encontro. Só que quem chama a atenção da Ginny mesmo é o Marcus.
E a Ginny também chama a atenção do Marcus. Tem várias situações que fazem meio que eles se aproximarem, até o ponto de que o Marcus, ele é vizinho da Ginny, porque ele é o irmão da Maxine, e ele pula a janela da Ginny numa noite. Ele fala que ficou sabendo que ela saiu com o Hunter e que a irmã não para de falar como os dois são perfeitos e que por algum motivo isso deixou ele puto. E a Ginny e o Marcus se beijam. Mas eles não só se beijam. O Marcus tira a virgindade dela aí com uns 2 dedinhos, com um trabalho de 5 segundos, meia boca. E simplesmente logo quando termina, vai embora e fala assim, não conta nada, não espalha não isso aqui, porque eu não quero que a Padma, que é a menina que ele anda pegando, fique sabendo. E eu aposto assim, você disse que gosta do Hunter, então você não vai querer que ele saia. Daí a Ginny fica, tá bom. Pois é, esse é o começo do relacionamento deles. Nessa vida amorosa da Ginny, quais são as complicações? Primeiro, que ela se sente atraída. Ela gosta do Hunter, ela acha ele um garoto muito legal e tal. Ele é o típico garoto pra você apresentar pra sua família, sabe? Perfeitinho ali, o que todo genro que sua mãe pode querer. Só que ela gosta ela sente uma atração muito grande pelo Marcus. Só que o Marcus, ele é aquele garoto problemático, que fuma maconha, que não se dá tão bem na escola. Ele é o irmão da Maxine, então meio que ela estaria traindo a melhor amiga dela. E ele tem um relacionamento com a Padma. Tem tudo pra dar errado. Só que ela gosta do moleque e o moleque gosta dela. Eles ficam juntos, assim. Então, ela tá namorando com o Hunter faz uma música pra ela, declaração, ele dança, ele é super educadinho. Só que ela passa por várias situações ao longo da série e essas situações sempre acabam com ela abrindo o coração para o Marcus. Por mais que ele seja um filho da... por não querer nada, assim, querer algo com ela, mas não assumir e tá ali com a Padma também, ele é aquela pessoa que senta e escuta os problemas dela, entendeu? Algo que ela não consegue falar pra Maxine, por exemplo, que a Maxine tá sempre ali focada em querer encontrar uma namoradinha, nos problemas da peça da escola que ela tá participando. Então é meio como se toda vez que a Ginny precisasse de um ombro pra chorar, ele encontrasse o ombro do Marcus. Porque na frente do Hunter ela quer ser aquela garota perfeitinha pra condizer com ele. E só complica mais ainda. Só que depois teve um dia que a Ginny vem e fala pro Marcus, o Marcus sobe na janela dela e ela fala assim, olha, eu não quero ser igual a Padma que ficou sofrendo por você não, você não gosta de ninguém, você não valoriza ninguém, então acabou, vai embora. E o menino, ele simplesmente pega a moto dele que ele tem, mas ele ainda não tinha carteira de motorista, ele pega e sofre um acidente. Que daí quando a Ginny percebe que ela gosta realmente dele e que se ela tivesse perdido ele, sabe, teria sido horrível. E ela já tinha brigado com o Hunter também por causa de uma redação lá daquele professor racista. E então ela acaba indo beijando o Marcus e falando pro Marcus, eu gosto de você. E eles transam e o Marcus confessa que aquela vez lá que ele tirou a virgindade dela, ele também era virgem. Então ele não sabia o que estava fazendo, mas que desde aquela época ele pesquisou para aprender direitinho. Então eles meio que estão juntos, mas em segredo. Só que a Abby descobre e implora pra Ginny, pelo amor de Deus, não conte nada pra Maxine, pra Max, porque a Max tinha acabado de terminar com a namorada dela, que ia pra faculdade. Então a Abby achou que era melhor não contar. Foi melhor não contar? Então, gente, não. Mentir, segredo, nunca dá certo, minha gente. Nunca dá certo, entendeu? Seja sincera do começo ao fim. Porque aconteceu? No dia da estreia da peça da Max, ela era a protagonista, todas as amigas foram, tals. A Max meio que já tava dando um gelo na Ginny. Por quê? Porque ela viu o celular do irmão e descobriu
que o irmão tinha transado com a Ginny e a Ginny não tinha contado nada pra ela. Então a Max tá putaça e a Ginny vai tirar satisfação, menino, porque tu tá brava comigo, entendeu? Eu fiz alguma coisa. Daí a Max joga na cara dela, tu transou com meu irmão, tu não me contou nada, entendeu? E tu transou com ele, tu me traiu ali. E nessa confusão vem a Abby, vem a Nora. Daí a Ginny fala pra Abby, tu contou pra ela? Daí a Max fica puta porque a Abby sabia e não contou pra ela. Daí o Hunter escuta que ela dormiu com o Marcus. Daí o Marcus aparece. Daí o Marcus fala assim, tentando despistar. Ah, que foi só um erro, não foi nada demais. Gente. Tem como piorar? Tem como piorar. Daí o Hunter vem e dá um soco no Marcus. E vai embora e fala, ah, eu não preciso disso. Eu sou melhor que isso. E vai embora. A Max chama a Nora e fica putaça com a Ginny e com a Abby. A Abby chama a Ginny de puta porque, tipo, ela acabou de perder as duas amigas porque a Ginny abriu o boca e contou um negócio que ela nem tinha feito, que não tinha sido ela que tinha contado pra Max. Então ela vai embora. Daí fica a Ginny e o Marcus. Daí a Ginny fica puta com o Marcus. Foi só um erro, então, pra você. E eles também brigam. E isso acontece basicamente no último episódio da temporada. Então, o caos instaurado. A Max não tá falando com a Ginny. A Ginny meio que não está mais namorando o Hunter e separou da pior forma possível de ele descobrindo que ela traiu ele. Ela brigou com o Marcus e também tá meio puta com ele. Daí você pensa, dramas adolescentes, só isso? Não, por quê? Porque a gente tá esquecendo que o nome da série é Ginny e Georgia. Então você acha que a Georgia, o único problema foi ali ajudar o prefeito, combater a Cynthia? Não, minha gente. Não. O buraco é muito mais embaixo. Por quê? Porque a Georgia, ela tá sendo investigada por um detetive contratado pela ex-mulher do Kenny. Porque ela, lembra, eu falei que queriam contestar o testamento, então ela tá sendo investigada. E nessa investigação, o cara descobre que a Georgia tem uma planta chamada cônito, é uma florzinha roxinha, e essa florzinha ela pode causar insuficiência cardíaca em quem a consome. Pois é, e a Georgia tem uma planta dessa. Então, ele acha que o Kenny não morreu de infarto de causas naturais porque os exames médicos dele deram tudo ok, ele não tinha problema cardíaco. Então, ele acredita que a Georgia matou o cara com essa plantinha, colocando no shake dele da manhã. E foi realmente isso que aconteceu, porque a gente vê o flashback da Georgia mostrando que ela fez isso. Só que o cara pede exumação do corpo. E quando abrem o caixão do Kenny, descobrem que não tem nada. Por quê? Porque a Georgia, antes de ir embora lá da cidade, mandou cremar e levou as cinzas do Kenny. Então não tinha como comprovar. O testamento não foi contestado e ela recebeu o dinheiro do testamento do Kenny. Só que o detetive sabe que tem alguma coisa errada ali. E ele acaba descobrindo que quando ela tinha 15 anos, ela foi casada com um cara chamado Anthony e que esse Anthony sumiu 2 semanas depois do casamento. A série é cheia de flashbacks, então nós ficamos sabendo a história da Georgia, o passado dela, porque na verdade o nome dela é Mary e ela era abusada sexualmente pelo padrasto. Então, quando ela tinha 14 anos, ela fugiu de casa, que é quando ela conhece o Zion, se apaixona, acaba engravidando e tal. Ela conhece uma gangue de motoqueiras, já com quem ela aprende a atirar, a se defender, a se proteger dessas pessoas que querem fazer mal pra ela. Então, a vida inteira dela, ela foi uma sobrevivente. Ela tentou se salvar e proteger a filha. Ela acabou se casando com esse Anthony, por quê? Porque a Ginny já tava com 1 ano e ia ser tirada dela. Ela ia perder a guarda. E então ela se casa com o Anthony pra ter meio que uma estabilidade, provar que ela não precisa perder a guarda da filha, que ela tem condições de cuidar da menina. Porque ela tinha organizado um cassino clandestino e foi pega por causa disso. Só que o Anthony, ela coloca uns comprimidos pro Anthony e ele meio
que desaparece, mas na verdade tudo indica que ela matou o cara. Ela vai com o Zion, só que o Zion também era um adolescente na época, ele queria ser fotógrafo, ele queria viajar o mundo, mas ele começa a trabalhar na empresa junto com o pai para poder sustentar a Ginny e a Georgia. Só que a Georgia fala assim, olha, eu não nasci para essa vida de ficar presa aqui em casa, e você também não nasceu para isso aí. Nós vamos ser como pinguins, que são aquelas pessoas que sempre vão estar ali juntas, uma para outra, mas que não precisam viver juntas, vão ter vidas separadas, vão ser pinguins que aprendem a voar e vão sair ali pra fora, pro mundo. Então ela decide viver a vida dela sozinha com a menina e o Zion poder perseguir o sonho dele de ser um fotógrafo e tal. O Zion aparece no tempo presente, ele fala que tá escrevendo um livro e quer ficar ali em Wellsbury com a... Não em Wellsbury, ele quer ficar com a família, mas tipo em Boston, porque ele comprou apartamento e queria que a Jean, o Alsh e a Georgia fossem morar com ele. Só que ele percebe que a Georgia tá muito feliz lá com o prefeito e que não é bem uma família que ela quer. O que ela quer é aquele negócio, aquele poder, aquele trabalho, aquela situação, a vida que ela tem em Wellsbury, ela gosta. Então ele meio que se afasta, mas fala pra Ginny, sempre que você quiser, meu endereço em Boston é esse, venha me visitar. Ok? Ok. Tem mais coisa? Tem mais coisa, minha gente. Porque nesse meio tempo nós temos o Austin. O Austin, ele tem 9 anos. Imagina para uma criança de 9 anos mudar sempre de cidade. Ele é considerado estranho na escola. Por quê? Porque ele acredita que o pai dele é um grande bruxo. Porque foi o que a Georgia contou pra ele, meio que pra protegê-lo das maldades do mundo. Porque o pai dele foi preso por fraude na empresa. E ela revelou pra Ellen que foi ela que fez o esquema pra prender o pai do Austin mesmo. E tudo indica que ele é muito barra pesada, sabe? O pai do Austin. Então ela quis afastar o filho, mas ela falou que o pai era um bruxo e que ele era muito poderoso e foi pra Azkaban. E o menininho gosta muito de Harry Potter e acredita nisso. Então as crianças acham ele muito estranho. Ele acaba tendo problemas com um garoto chamado Zack, que é por acaso o filho da Cynthia. E o Zack quebra o óculos do Austin. E quando ele quebra, a Georgia vai lá e deixa o Austin dar um soco no Zack. Pra tipo, de vingança. E depois o Zack fala que a mãe dele, a Georgia, estava dando as tetas, mostrando as tetas pro prefeito. O Austin vai lá, aponta o lápis e finca na mão do Zack. E acaba sendo suspenso porque a Georgia fala que vai colocá-lo em terapia por causa de tudo que aconteceu e tal. Só que ela não vai colocar em terapia nada, foi só uma desculpa. E ela fala que o menino fez certo. Então meio que ela tá criando um psicopata ali dentro de casa. E a Ginny vê que o garoto tá realmente precisando de ajuda, que a terapia seria algo bom. Mas a mãe não, parece que não percebe isso, considera esses sinais dele de violência como algo forte, uma característica de poder, assim. E o Austin acaba descobrindo que as cartas que ele recebe do pai, na verdade, foram escritas pela mãe e que a mãe nunca enviou nenhuma das cartas dele. A Ginny acaba enviando as cartas, só que a gente não sabe o que acontece. Provavelmente na segunda temporada o pai do Austin vai aparecer, vai dar algum BO por causa disso. Porque quando a Ginny falou que enviou as cartas do menino, a Georgia ficou apavorada, falando, tu não sabe a merda que tu fez, garota. Além dos problemas com o Austin, a gente tem a aparição da Maddie. A Maddie é a irmã caçula da Georgia. Ela não a via há mais de 10 anos. E a Maddie aparece assim, falando que quer reencontrar a família e tal. Mas na verdade ela queria dinheiro. Por quê? Porque ela foi contratada pelo detetive para tentar se aproximar da Georgia, para ver se conseguia descobrir algum podre. Só que a Georgia descobre isso da Maddie e acaba falando, eu pago o dobro pra você ir embora. E a Maddie aceita. Só que a Maddie deixa bem claro que, tipo, quando tu me abandonou lá no passado, você acha que o meu pai, que era o padrasto da Georgia, abusou quem? Abusou a mim. Então, ela também tem uma história bem
bem complicada, assim, bem forte. E com todas essas aparições, a Ginny meio que fica perturbada. Você já tem uns problemas de adolescente lá do romance, e ela descobre que a mãe tem uma irmã, que a mãe tem os pais vivos, entendeu? E ela não entende por que a menina, por que a mãe escondeu tudo isso dela, porque nunca foi sincera. No aniversário de 16 anos da Ginny, a Georgia faz uma festa chama as meninas pra uma festa do pijama, faz salão de beleza e tal, bem legal. E só que as meninas escapolem pra casa do Marcus e da Maxine, porque a Ellen foi viajar numa convenção com o marido, e eles fazem uma festa. A Georgia acaba chamando a polícia, porque são tudo crianças, né, bebendo, e chama a polícia. A Ginny vai presa, toda bêbada, só que a Georgia não tira ela da cadeia, quem tira é o prefeito. E quando a Ginny chega na casa, a Georgia vira e fala pra ela: você tem noção do que se fez? Aquelas meninas, elas estavam sob a minha responsabilidade aqui em casa. Que as mães delas vão achar. Eu sempre tentei te dar de tudo, de melhor, de ensinar, te dar as oportunidades que eu nunca tive. Daí a Ginny fica puta porque fala: seus pais, você falou que estavam mortos, não estão. Aparece sua irmã do nada, que mais você tá mentindo? Por que você mentiu? É quando pela primeira vez a George conta sobre o passado pra Ginny. Ela fala: olha, eu era abusada. Você quer saber o quê? O meu passado? Que eu fui abusada pelo meu padrasto, que eu fugi com 14 anos, que eu virei sem teto, que eu tive que sobreviver por minha conta? É isso que você quer saber? E meio que essa abertura aproxima a mãe e filha de novo. Só que o detetive, vamos lá, tem vários acontecimentos e tal. E o detetive, ele se aproxima da Ginny pra falar que a mãe dela, a Georgia, é perigosa. E conta sobre a planta acônito lá, e que acha que a mãe matou o Kenny. E a Ginny lembra de ter visto a mãe colocando aquela florzinha roxa no shake do Kenny. E ela percebe que foi porque o Kenny passou a mão nela num dia que ela tava fazendo yoga. Então, ela vê que a mãe fez aquilo meio que pra proteger ela, entendeu? E ela acaba falando pro detetive que não, que a mãe dela nunca machucaria o Kenny, que ela o amava de verdade. Só que a Ginny sai de lá e vai pra casa, ela queima a plantinha de acônito. É quando ela descobre, o irmão mostra que a mãe nunca enviou as cartas do pai lá. E a Ginny percebe que o quê? Que ela precisa sair de perto da mãe, porque a mãe é realmente uma pessoa perigosa. Ela empresta a moto do Marcus, fala pro Marcus que vai lá na prefeitura ver a reeleição lá do prefeito, onde a mãe dela também tá. Só que ela acaba fugindo junto com o Austin, porque o Austin fala que também não quer ficar com a Georgia, e os dois fogem de moto. E assim acaba a primeira temporada. Tá, agora vamos fazer um resuminho assim de como terminou a série, pra gente saber o que virá nos próximos episódios. Terminou com a Georgia lá na prefeitura comemorando a reeleição do noivo. Ela tá esperando que a Ginny e o Austin venham pra comemorar junto. Só que a Ginny e o Austin, eles estão fugindo na moto do Marcus. Eu acredito que eles estão indo pra Boston, pra casa do Zion. Só que a gente só vai descobrir na próxima temporada. A Ginny, ela tá brigada com as amigas, principalmente a Maxine. A Maxine não quer falar com ela, se sente traída e tal. E a Maxine, ela meio que excluiu a Abby do círculo de amigas, por causa da Abby não ter contado que descobriu que o Marcus tinha transado com a Ginny. Só que a Abby, ela tem os próprios problemas dela, gente. A gente vê na série que ela tem um complexo, que ela se sente gorda. E tinha um menino super babaca que a chamava de baleia, então só piorava a situação. Os pais dela estavam se divorciando, ela queria a ajuda das meninas, só que as meninas nunca estavam disponíveis. Então ela também tem os próprios problemas dela pra ser uma cuzona. E fora isso, a gente tem o detetive. Por quê? Porque o detetive não conseguiu provar que a Georgia matou o Kenny, mas ele descobriu do Anthony,
que ele desapareceu 2 semanas depois de ter se casado com a Georgia. Então eu acredito que na segunda temporada ele vai pesquisar isso mais a fundo e o passado vai vir à tona. Sem contar que a Ginny tinha encaminhado as cartas do Austin pro pai dele. Então provavelmente o pai do Austin, que parece ser perigoso, vai aparecer na vida da Georgia. Além de tudo isso que tá acontecendo, nós temos o Joey fofinho, que parece gostar muito da Georgia, só que ele ainda não admitiu pra ela que sabe, que lembra que ela era a menininha loirinha que ele conheceu quando criança. Então, provavelmente, a gente vai ver mais do relacionamento dele, da Georgia, do relacionamento da Georgia com o prefeito. Nós vamos descobrir pra onde a Ginny e o Albert foram, se foi realmente pro Zion, como eu acredito. E o que vai acontecer com o relacionamento de todos eles, porque a Ginny gosta do Marcus, a Ginny não tá falando com a Max, o Marcus tá meio brigado com a Max. E, além disso, a Ellen Baker, que é a mãe da Max e do Marcus, ela tá brava com a Georgia, porque ela descobriu que o Marcus transou com a Ginny e foi contar pra Georgia, só que a Georgia agiu como se já soubesse e falou que tinha visto o Marcus escalando a janela da Ginny. E a Ellen ficou, menina, por que tu não me contou? Quando tu viu meu filho escalando o quarto de uma menina, por que você não me falou? Eu sou a mãe dele, eu preciso saber dessas coisas, se ele tá fazendo, se ele tem esse tipo de comportamento. E sem contar que o Marcus, ele é aquele garoto problema, só que, como ele confessou pra Ginny, o melhor amigo dele tinha morrido de câncer no ano anterior, então ele tinha as próprias questões dele. Então eu acredito que na segunda temporada todos esses relacionamentos, esses problemas de cada um vão ser melhor explorados. Igual a Ginny, ela tem mania de se queimar quando fica muito nervosa, de queimar a perna e tipo, ainda não deu uma explicação, uma solução pra nada disso. O Austin, que também tá meio que violento, então... Bem, eu acho que muito assim se resolveria com terapia nesse negócio, mas vamos descobrir na segunda temporada. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo. Deixem aqui o seu like se gostaram. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui. E se você lembra de algum episódio da série que eu não comentei aqui, que era super importante, deixe aqui embaixo nos comentários, ok? Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!